Teve outro episódio que o companheiro Alisson aqui, jornalista, um amigo nosso, me lembrou aqui também o Palácio, né? Apresentado com patrocinador antigo na camisa, né? Isso. E já tinha sido anunciado o novo. Quer dizer, é um festival de lambanças, né? Agora, me impressiona, Vanderlei, você bem registrou, que alguém com tanta experiência no futebol não tenha rechaçado de imediato esse contrato com todas essas cláusulas que, evidentemente, não eram boas para o Corinthians. Né? Já de cara, tinha que falar, não agora. O Mateuzinho nem tinha que pegar um avião para São Paulo. Falou, não, assim eu não quero. Ou então, digamos, olha, tudo bem, eu aceito que eu não tenha taxa de vitrine, mas eu tenho um valor fixado, ou eu quero a taxa de vitrine, não tenho um valor fixado, sabe, que parcialmente, mas de fato, as 3 cláusulas, eu também não aceitaria se eu fosse Corinthians, de jogador nenhum. Eu não vou bancar a barriga de aluguel, eu quero saber quanto custa no final, de preferência, para poder tentar contratar o jogador caso ele saia bem no clube, né? E eu também não vou aceitar que vocês levem o jogador a hora que vocês quiserem, se não dá. E em contrapartida, o Corinthians pagava alguma coisa pelo empréstimo? Me parece que não ouvi nada a respeito. Então paga também, olha, eu pago pelo empréstimo, tá? Vamos imaginar, 4 milhões, vou botar um valor mais razoável para o Mateuzinho, 4 milhões de euros, tá de bom tamanho para o Mateuzinho, hein? 4 milhões? Vamos botar aí, eu pago 1 milhão de euros para vocês, e se por acaso, ao final do empréstimo, que vai terminar em 31 de dezembro desse ano, eu quiser ficar jogador, eu pago mais 3. E já estipula, esses 3 milhões eu vou pagar de seguinte maneira, 500 mil euros, 500 mil euros, 500 mil euros, 500 mil euros, 6 parcelas trimestrais, vamos imaginar. Coloca no tudo papel. Certo, tudo no papel. Quando o Pedro foi contratado pelo Flamengo, foi assim. O Pedro estava encostado na Fiorentina, não jogava no Vlahovic. E aí o Flamengo pegou emprestado e fixaram em 14 milhões de euros. E já tinha, inclusive, a forma de pagamento. Quando o Pedro foi bem aqui no Flamengo e até começou a se especular em seleção e tal, no período de empréstimo, 2020... A Fiorentina percebeu que o negócio já não era tão bom, que podia descolar uma grana melhor, mas era tarde demais, já estava fixado. Foi um negócio bem amarrado naquele momento, porque a Fiorentina não imaginava e recuperou o dinheiro que ela pagou ao Fluminense, até que vendeu por um pouquinho mais, não estou enganado. Eu não tenho aqui os números de cabeça, mas foi bem próximo ali. Enfim, no mínimo recuperou o dinheiro. Então o Corinthians deveria ter colocado de cara. Mas em contrapartida, se você pega o jogador emprestado só por salário, você também não tem como impor também uma série de coisas. Você não está pagando nada. Então, quem te empresta muitas vezes coloca, olha... Isso é negociação. Agora, não poderia chegar a esse ponto. Jamais. Fica muito feio para o Corinthians. O jogador treinou, gente. O jogador foi do estádio. O técnico queria contar com ele. E, de repente, o cara vai embora. Isso não pode acontecer. E feio para o Flamengo também. Feio para os dois. Ninguém escapa dessa aí. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. Muito obrigado pela audiência. Bruno Prado, o que falar dessa história envolvendo Corinthians, Flamengo e Mateuzinho, Bruno? É realmente uma atrapalhada de todo mundo, né? Do jogador com seus empresários e dos dois clubes, né? Se não tem um contrato assinado, se não tem uma coisa formalizada, ele não tinha por que estar trabalhando no Corinthians, treinando. Ele ficou, acho que por 9 dias aqui em São Paulo, que é bastante coisa. Como o Mauro falou, poderia ter sofrido uma lesão, sofre uma lesão grave, rompe ligamento de joelho. E aí, como é que fica o negócio, né? Então, os dois clubes erraram aí. O Flamengo não deveria ter permitido, o Corinthians também não com um contrato, ainda sem um contrato assinado, ainda querendo rediscutir algumas cláusulas. Mas realmente, acho que a diretoria do Corinthians vai ter que se ajustar nessa questão de comunicação. Ele tem muita empolgação, eles falam excessivamente algumas coisas. O melhor é evitar de falar de possibilidades, porque possibilidades sempre geram expectativas, e aí quando a coisa não acontece, o dirigente acaba sendo cobrado, ainda mais se começar a perder jogo, isso fica ainda pior. Então, o melhor é ter calma. Existe uma pressa ali de querer se diferenciar da gestão anterior. Agora é tudo diferente, agora tudo mudou. E não é falando que você vai conseguir isso. Se realmente essa gestão fizer um trabalho melhor que a gestão anterior, isso vai ser visto no dia a dia, uma melhora na parte financeira do clube, uma melhora no desempenho esportivo. Não é com palavras, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso aí não adianta. Onde a gente vai saber se essa gestão realmente pode ser melhor que a outra, no desempenho do dia a dia, no campo e fora dele, na parte financeira do clube, que realmente eles herdaram o clube numa situação muito difícil. Então, é no trabalho, não adianta o discurso, né? O discurso é para eleição. A eleição, sim, aí você está disputando, aí quem está na oposição vai fazer críticas a quem está na situação, aí é normal, aí a parte eleitoral é uma coisa, e a partir do momento que
como uma das chapas está eleita, é outra coisa. Aí começa o trabalho, a gestão. Ainda parece que está num clima de eleição. A eleição já foi. O Augusto Melo venceu, ele é o presidente. E agora ele vai tocar o clube. E uma informação que alguns colegas estão colocando aqui nas redes sociais, que o Paris Saint-Germain, sobre o Gabriel Moscardo, que é outra situação do Corinthians. Pra novela. Né? Que segundo alguns colegas jornalistas aqui, o Paris Saint-Germain vai comprar o jogador, de fato, agora, e ele ficará emprestado ao Corinthians até junho. Ele iria para lá em junho, ficaria aqui por empréstimo para depois seguir para a França. Vamos ver se isso realmente vai acontecer, que também já mudou bastante essa situação. E só para ficar registrado aqui, o trecho da informação trazida pelo Mauro César no blog dele no UOL, tá? Então o Mauro escreveu: o Flamengo alega que o empréstimo foi acordado e aprovado entre as partes até 31 de dezembro de 2024, sem passe fixado, sem taxa de vitrine e podendo retornar a qualquer momento. E que o Corinthians colocou o Mateuzinho para treinar nessas condições, depois desistiu do negócio por empréstimo. Resta saber se a possível nota oficial que o Flamengo pensa em soltar explicará por que o clube permitiu tudo isso. Afinal, Mateuzinho, ou Matheus França, como agora ele quer ser chamado, é atleta do clube carioca, tem contrato em vigor e não estaria autorizado a treinar no Corinthians. Então, o Flamengo pensa em soltar uma nota ainda hoje, Mauro? Não sei se hoje, mas a informação que eu obtive foi de que eles estão pensando na melhor maneira de responder, ou seja, vão emitir uma nota, tudo indica, e o que vão escrever, né? De que forma... o que deu a perceber foi que os caras ficaram bem incomodados com a nota do Corinthians, porque entendem que o Corinthians aceitou os termos iniciais e, de repente, desistiu depois que o jogador foi para São Paulo. Veio para São Paulo. E a pessoa me afirmou, o jogador foi autorizado a fazer exames, não tinha que estar no treino. Aí eu perguntei, mas por que vocês não fizeram nada quando o cara apareceu no treino? Deveriam ter chamado a atenção imediatamente. Fizeram isso? Parece que não. Então, também houve uma certa omissão. E aí nem importa que o Marcos Braz e o Bruno Spindler estão na Europa tentando contratar jogadores ou que a delegação está nos Estados Unidos. De qualquer lugar do mundo, você pode ver na internet o Mateuzinho treinando. Na hora, você já entra em contato com o departamento de comunicação para emitir uma nota, se for o caso de emitir uma nota, ou não é nem caso de nota, eu acho, era caso de pegar o telefone, ligar para o presidente do Corinthians, ou para o vice-presidente de futebol, diretor de futebol, e falar: vem cá, o jogador foi autorizado a fazer exame, vocês botaram para treinar? Não pode, pô. Né? E procurar o agente do jogador. Fulano, o jogador está treinando, ele foi autorizado a fazer exames, não está assinado, não está tudo assinado. Se não fizeram isso, erraram também. Se tivesse feito isso na hora, aí tudo bem. Se alguém amanhã provar, não, o Flamengo notificou e tal, aí retira até a crítica. Aí, de fato, porque é o que eu acho que deveria ter sido feito. Porque aquilo que o Vanderlei falou é uma questão de bom senso, né? Não, o jogador vai, faz os exames, beleza, pode ir para São Paulo. Vamos acelerar o processo. Né? Agora, o que eu acho que o torcedor do Corinthians não deve, aliás, cair nessa conversa. Ah, não, estamos defendendo o interesse do Corinthians. Gente, eles aceitaram inicialmente esses termos. E só depois do episódio do Lucas Veríssimo, aí perceberam que não era bom. Isso é demais, já deveriam ter... É óbvio que não é bom para o Corinthians, isso é evidente, mas na hora tinham que ter falado para o Flamengo. Não, assim eu não quero. Assim eu não quero. Aí o Flamengo poderia ter falado: tudo bem, vocês querem taxa de vitrine, vocês querem preço fixado, vocês querem o jogador até o final do ano garantido no Corinthians, tudo bem, me paga um valor aí pelo empréstimo, então. Entre outras coisas. Negociação é assim, você quer uma coisa a mais? Eu peço mais uma coisa, e aí chega num acordo e estamos conversados. É verdade. Entre outras coisas, Pedro, Mauro, Bruno e meus amigos, faltou cautela, porque ele treina... O Corinthians não aceita os termos, vai devolver o jogador, mas ele treina e se machuca no território, no quadrado do Corinthians, o pepino está estabelecido, né? Quer dizer, não tem nada assinado, ele era só para fazer exame médico, ele se machuca, e de quem é a responsabilidade? Ele é do Flamengo ainda, mas ele se machucou no Corinthians, o Corinthians vai ser responsável pela contusão, pelo problema. Quer dizer, acima de tudo, faltou cautela também. O grande problema foi colocar o garoto para jogar. É isso. É isso, meu caro Vanderlei Nogueira. O pessoal tá animado aqui na coordenação do programa, acompanhando o bate-pronto da Jovem Pan. E sobre o Corinthians, as informações dos nossos colegas que cobrem o Timão, estava conversando com o Márcio Reis na redação da Jovem Pan, e ele disse que a ideia do Corinthians agora é apresentar uma proposta de compra ao Flamengo por Mateuzinho no valor de 2,5 milhões de euros fixos, cerca de 13 milhões de reais na cotação atual, além de 1,5 milhão, 8 milhões de reais na cotação atual em metas. Os empresários do lateral estão trabalhando para tentar reverter essa situação toda. Afinal, o jogador
treinando com a camisa do Corinthians, treino aberto, sendo recepcionado pelo torcedor, acompanhando o jogo lá na Neoquímica Arena e, de repente, desistimos do negócio, estamos voltando atrás, o jogador vai voltar para o Flamengo. Não é fácil. Aí teremos um final feliz, é isso? Para ter um final feliz nessa história toda, e estão tentando reverter essa parada, essa história de Mateuzinho e Corinthians. Mas, ô Bruno Prado, você não acha que o Corinthians se preocupou muito com o Gabigol, alimentou essa história do Gabigol e deixou de lado, por exemplo, o Veríssimo, que estava ali na casa, estava ali jogando pelo Corinthians, e agora também o Mateuzinho estava ali treinando com o Corinthians e tudo mais, também é outro jogador que o Corinthians vai lá, faz aquela, digamos assim, aquela festa, aquela celebração, apresenta ao torcedor e não consegue concretizar, não consegue fechar no final das contas o negócio. Acho que isso entra naquela da ansiedade de querer trazer boas notícias. Claro que uma contratação do Gabigol seria uma contratação de impacto, um dos principais atacantes do futebol brasileiro dos últimos anos. Mas, assim, era muito difícil de acontecer. Ele tem contrato com o Flamengo, teria que acontecer uma liberação do Flamengo, ou o Corinthians teria que pagar um dinheiro muito alto, que dificilmente conseguiria. Então, era uma negociação muito improvável, né? E em alguns momentos os próprios dirigentes do Corinthians, eles falaram, não foi coisa da imprensa, informação ou alguma especulação, eles falaram sobre isso como uma coisa que estava andando, e tudo indica que nunca chegou perto assim de estar concretizado esse negócio. Então seria, claro, uma contratação de peso, de impacto, mas ela nunca esteve próxima de acontecer, ao que tudo indica. Então, e mesmo se estivesse rolando, vamos supor que estivesse rolando mesmo e que a possibilidade fosse real, isso aí é para fazer quietinho ali. Aí fechou, vamos anunciar. Aí você anuncia com festa, com toda a pompa aí. Mas se tivesse assim rolando, eu acho que vai dar certo. Mas que trabalha quietinho. Porque se você cria essa expectativa, depois as pessoas vão cobrar isso, vai virar piada. Então, mesmo se tivesse uma chance, é para fazer quietinho. Não é para falar, não, tá encaminhado, tá? Não, quietinho. Aí se der certo, você anuncia.